nome desse instrumento? Instrumento de corda, um instrumento bem difícil. Mateus, conta pra eles aonde que você toca. Na igreja. Lá na igreja do Mateus. O pai dele me falou, daí quando o pai dele me falou, eu falei, olha que legal. Então, daí, pro final do ano já pode ir ensaiando o Mateus com alguma coisa lá no final do ano, aham. Então, nós precisamos ficar em silêncio pro Mateus tocar. Então, ó. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, conforme nós vimos aí, né? Um colégio de freira, o filho de nosso irmão tocando violino, olha só que lindo. Daí ele tocou para a classe inteira. Irmãos, percebe que a professora, que também é uma freira, segurando o inário da congregação. Se nós for observar, a congregação está em todos os lugares, está até na mão do apresentador Ratinho, o nosso inário. Irmão, após a pandemia, a obra de Deus na terra, irmãos. Olha, é por isso que nós temos muitas perseguições, irmãos, aí na internet, porque a obra de Deus, a segunda glória está acontecendo, irmãos. Então, mas hoje nós vamos colocar aqui uma pregação, irmãos, do nosso querido irmão Silvano de Leme. Deus deu uma parte muito linda, um aviso maravilhoso para nossa querida Irmandade, alma testemunhadas e apreciadores da obra de Deus na congregação cristã no Brasil. O servo de Deus fala uma coisa tão linda, né, irmãos? Que Cristo, ele não morreu. Cristo só deixou o seu homem carnal na cruz. Ali então foi ressuscitado, no modo de dizer, né, que as pessoas falam. Ele voltou para onde ele estava. O espírito dele se assentou-se à destra de Deus, nosso Pai, né, irmãos? E olha só que coisa linda, que explanação maravilhosa o nosso irmão deu nesta pregação. Eu só vou interromper, irmãos, para o vídeo ficar editado, né? Para mim não colocar um áudio completo. Uma pregação de 19 minutos. Quando der no minuto 10, eu vou interromper para depois nós continuar. Eu sou obrigado a interromper para este vídeo ficar totalmente editado conforme o YouTube pede, tá bom, queridos? Mas preste bem atenção no que Deus deu para o nosso irmão Silvano de Leme, irmãos. O porquê nós somos, irmãos, criticados, nós somos perseguidos aqui na terra, nós lutamos cara a cara com as hostes da maldade, irmãos. Santo Deus, é um vídeo espiritual, um aviso. Vamos ouvir aqui então, irmãos? Vamos lá, estou junto com vocês. Na mesma comunhão, queridos. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo número 2. Livro de Gênesis, capítulo número 2.
Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera até aqui. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é algo tão maravilhoso, rico. Ela traz uma mensagem incrível sobre a vontade de Deus, os seus propósitos. E dentro das Sagradas Escrituras nós sabemos que não tem um ar de ter uma vírgula que esteja por acaso, de forma aleatoriamente colocada. Tudo que está dentro deste texto sagrado tem um sentido, tem uma razão de estar, e tudo, sem nenhuma exceção, nos remete ao assunto principal desse livro santo. E este assunto principal é Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz, sua remissão dos nossos pecados e a entrada aos céus. Tudo, sem nenhuma exceção, o propósito de Deus, através da sua eterna palavra, é encaminhar o homem, a mulher, a Jesus Cristo como Salvador, o verdadeiro homem, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote. Mas aonde está a riqueza da palavra? Onde está a riqueza da graça? É justamente quando nós encontramos Cristo dentro da palavra. É quando encontramos a graça dentro da palavra. Porque este livro sagrado, que para nós é a nossa vida, este livro é estudado por arqueólogos, por tantas outras partes da ciência, historiadores e tantos outros estudiosos, pesquisadores, que encontram nele história, arqueologia e outras ciências. Mas o mistério da vida só é possível encontrar quando, pelo Espírito de Deus, nós somos guiados. Assim, esta graça divina, que é o favor de Deus sobre nós, não é de quem busca ou de quem corre atrás, como está escrito, mas de quem Deus se compadece por sua misericórdia e cumprindo a palavra. Ele reservou os seus segredos, os seus mistérios, escondendo dos sábios e entendidos, revelando aos humildes e pequenos. E como humildes e pequenos, nós não medimos a pessoa humana pelas suas posses ou pela sua posição social, mas sim pela humildade encontrada no seu coração, pela sua característica principal, que é a submissão à vontade divina. E dessa palavra que Deus traz hoje, irmãos, esses apenas 3 versos que estão neste parágrafo dito, ele traz traz uma mensagem muito grande. Nosso tempo é muito curto, uma noite seria pouca, uma semana, um mês, para falar do que está nesses 3 versos. Mas a mensagem principal, nada é aleatório, ninguém está aqui por acaso. Cada um de nós que viemos por uma preparação divina, estamos aqui porque Deus nos trouxe, e esse momento é único. Nós falarmos aqui sexta-feira próxima, todos que estão aqui voltem para nós desafiarmos o tempo. Ainda assim, um não poderá, por alguma razão, o outro também não. Isso nunca mais volta, isso é único. Esse momento é único. E aqui nessa palavra, nada está aqui por acaso. O Senhor terminou a criação de tudo que Ele fez, está relatado no capítulo 1. É maravilhosa a movimentação da criação de Deus, desde o primeiro ato que Ele fez, quando diz que Deus criou a luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação de luz e trevas. Seria para nós, irmãos, algo muito absurdo imaginarmos que a luz que Deus criou é essa que nós desfrutamos enquanto claridade,
Porque se Ele é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, Ele não estaria criando algo que não existe, porque Ele já é uma luz perfeita, mais do que o sol do meio-dia. Ele estava criando ali uma mensagem maravilhosa, aquela luz que depois encontramos no Evangelho de João, quando os 3 evangelhos anteriores descreviam o nascimento de Cristo da Virgem chamada Maria, veio João depois de alguns anos falando também de Cristo, mas uma mensagem muito mais forte. Quando o mundo se movia através das conquistas, eles traziam no seu contexto um desafio sobre o cristianismo, condenando aqueles que acreditavam na ressurreição do homem chamado Jesus, que veio de Nazaré. Então João veio confirmando o que está aqui nesta palavra, dizendo: vocês estão falando aí desse menino que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré, que veio da Judéia e andou pelas partes da Galileia, mas eu tenho algo muito mais forte e poderoso do que isso. No princípio era tudo trevas e não havia nada senão o Verbo na boca do Criador, e o Verbo se fez carne e uma luz surgiu onde havia trevas e o mundo não a recebeu. Ele falava daquilo que o próprio Gênesis está nos relatando: e viu Deus que a luz era boa e houve separação entre luz e trevas. Então a palavra traz dentro do seu contexto a vida de Cristo, e aqui não diferente. O Senhor criou todas estas coisas e está escrito aqui: descansou Deus do que Ele fez. Descansou aonde? No 7º dia. Irmãos, você já leu que o Senhor não dorme e não tosqueneja? Ele é um Deus pleno, absoluto, que vem da eternidade passada e vai para a eternidade futura, e não cansa, e não dorme, e não tosqueneja. Que descanso é esse, se Deus não cansa? Se Ele não dorme, se Ele não tosqueneja, é porque não cansa. E se Ele não cansa, é porque descansou. Esse descanso não é o descanso que nós entendemos. Isso é uma profecia sagrada, porque se nós lemos no capítulo 1, todas as criações de Deus teve a tarde e a manhã, do dia 1º, do dia 2º, do dia 3º, até o dia 6º, teve manhã, teve tarde, teve começo, teve fim, mas o 7º dia não teve tarde, não teve manhã. Era uma mensagem que se pregaria depois de milhares de anos, lá na Judéia, aquele que trouxe um dia chamado eterno, um dia que não teria manhã e nem tarde, que não teria começo e nem fim. E aquilo que ele pregava era o descanso, não do Deus Criador, mas da criação que ele fez na figura de um homem. Glória ao nome de Jesus. E bem-aventurado nós que estamos hoje diante desta palavra, que o Senhor nos faz lembrar que a sua promessa para nós, diferente do que muitos nós pensamos, que a nossa promessa recebida por Deus é aquela que diz no 28 de Deuteronômio, das bênçãos que vieram, elas são maravilhosas, mas aquelas foram para o povo de Israel. A promessa para nós como povo desse momento é: no mundo tereis aflições e chorareis, mas na minha glória gozareis, aonde não terá fim, não terá cansaço, não terá doença, não terá traição, não terá maldade, não terá vício, não terá malignidade, um descanso eterno de tudo que o mundo nos oprime. Então, o que Deus fala hoje para nós é isso. Esse dia já está preparado. Eu já vi Ele e já vivi Ele, diz o nosso Deus, para cada um de nós. Basta você ficar fiel, firme no propósito que Deus nos colocou, nesta graça maravilhosa. E o nosso dia eterno está nos esperando. Glória ao nome do Senhor. Um dia santificado, um dia que não se acabará, um dia que está aguardando por vir. Muitos já estiveram entre nós e já dormem no sono do justo, aguardando o soar da trombeta. Não duvide disso, não duvide do que Deus nos prometeu. Continue servindo a Deus. O primeiro homem pecou, transgredindo uma ordem divina, e tudo tem uma razão de existir. Deus criou o jardim, criou todas as coisas e tirou o homem da onde? Do pó da terra, de um jardim santo, e o homem corrompendo, nascido e criado para ser eterno, chamado Adão, com o pecado ele veio a ser vítima da morte, porque pelo pecado veio a morte.
E o Senhor, trazendo para ele a justiça divina, ele se tornou mortal. E Deus o colocou para fora do jardim. Por que para fora do jardim? Injustiça? Não, jamais. Como ele estava contaminado pelo pecado, se ele morresse dentro do jardim, a morte do homem faz com que ele volte ao pó de onde ele foi criado. Contaminado uma vez, contaminaria o jardim que é puro. Ele foi colocado para fora, para morrer na terra, contaminando a terra. Todos nascidos de mulher vieram da contaminação do pecado. Irmãos, perceba, o servo de Deus, ele exortando esta parte, né, até de Adão e Eva, né, que errou, né, e ele então foi colocado para fora do jardim do Éden, né, onde chamavam, né, paraíso, né, irmãos, foi colocado para ali morrer e contaminar a terra porque tinha errado, tinha pecado. Eu até estava conversando com uma irmã e a irmã falou para mim assim: olha, um ateu me perguntou, né, quem nasceu primeiro, foi o ovo ou foi a galinha? E eu não entendi, né, qual foi, por que esse ateu perguntou para essa irmã, fez essa pergunta. Eu falei: irmã, mas qual o sentido da coisa? Ela falou: não, porque ele quer saber, porque ele quer provar que Deus não existe, correto? Mas eu perguntei para ela, mas ele falou, a irmã não soube responder. É uma pergunta que todo mundo faz, né? Porque se fala que o ovo nasceu primeiro, então alguém botou o ovo. E se falar que a galinha nasceu primeiro, da onde ela veio? Então, essa irmã disse: não, ele afirma que quem nasceu primeiro foi o ovo. Então, irmãos, na maioria das vezes eles fazem isso para tirar a credibilidade, né, do Todo-Poderoso Deus e para tentar certificar que Deus, né, não existe. Falei: irmã, é fácil. Quem nasceu primeiro foi a galinha, não foi o ovo. Mas, irmão Paulo, mas quem botou o ovo? Eu falei: quem fez quem botou o ovo? Deus fez os animais. Deus fez a galinha. Então, se esta pergunta ele quis dizer, perguntar para você que Deus não existe, então, lógico que quem fez a galinha que botou o ovo foi Deus. Então, Deus existe. E nessa parte, o servo de Deus, irmãos, ele exalta uma parte muito linda, né? O do pecado, né? E logo à frente, Deus vai tomar ele pela guia do Espírito Santo, como já está tomando, para falar para a nossa querida Irmandade que nós somos um povo perseguido na terra, mas jamais vencido. Vamos ouvir. Por isso nós batizamos em água limpa do Evangelho de Cristo pregado para a nossa salvação. Uma vez nós recebendo esta palavra, cumpre o que Deus deu na primeira oração hoje: a paz que excede todo conhecimento. Não a paz que nós nos saudamos, porque às vezes nos saudamos com a paz de Deus e não temos sinceridade, mentimos na própria saudação. Mas a saudação da paz que excede o conhecimento é aquela que reconciliou Deus com os homens. É aquela paz que Cristo deu aos seus discípulos, dizendo: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. É a paz que reconcilia céus e terra, que o apóstolo escreveu, e voltou a congregar todas as coisas no céu e na terra. Por que tudo isso? E por que toda essa história? Quando Deus, criando a terra, veio a descansar na figura de uma promessa diante dos céus aonde ele habita. Irmãos, já imaginaram um homem como nós, comuns, entrando no céu, resgatado por Deus, mas entrando no céu, como se comportariam os anjos que são perfeitos, habitantes da glória, sem pecado, puros e verdadeiros? Haveria com certeza uma revolta celestial. Mas quando o verdadeiro homem, chamado Cristo, chegou no céu, sem pecado, puro, perfeito, na figura de um homem, que Paulo escreveu, sentou à direita de Deus, Jesus Cristo, homem. Ao chegar no céu não teve anjo, não teve arcanjo, não teve criatura celeste que pudesse apontar o dedo e dizer: aqui não entra homem. Ele era perfeito. Glória ao nome de Jesus. Sendo ele perfeito, ele fez uma oração ao Pai, um pedido: Pai,
Eu deixei na terra aqueles que tu me deste. Ninguém se perdeu senão o filho da perdição. Mas eu quero te pedir uma coisa. Um dia, como eu e o Senhor somos um só e estamos aqui, eu quero que eles estejam comigo. O céu ouviu isso e o céu te espera. Fica firme. Acredite na vida eterna. Acredite em Jesus Cristo. Acredite na ressurreição. Glória ao nome do Senhor. Se nós não termos nisso e nesta palavra, a estada neste culto é uma alegoria, é um passeio, é um encontro social. Mas se você crê nesta palavra, o Deus que criou os céus e a terra faz com que haja separação entre luz e trevas. Entramos num culto muitas vezes possuído por trevas da tentação, da fraqueza, da incerteza, da falta de coragem de vencer. Mas em nome de Jesus Cristo, descanse nesta palavra. Glória ao nome de Jesus. Se o céu te espera, se o céu nos espera, nós precisamos de ter um sinal de que existe céu. Nós precisamos ter um sinal de que existe Deus. Nós precisamos ter um sinal da ressurreição de Cristo. Irmão, você crê nisto? Nesta palavra? A palavra já vai terminar, irmão. Mas o que o Senhor manda nesta noite é isto aqui. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus, que haja luz dentro da tua vida agora. Glória ao nome de Jesus. Irmão, santo é o nome de Jesus. Somos criticados muitas vezes por crer nas virtudes, somos criticados muitas vezes por crer nos dons, somos criticados muitas vezes por crer na revelação da palavra, mas vive o Senhor e vive a nossa alma, não duvidamos do que o Senhor nos revela e jamais nos tem confundido ou envergonhados, principalmente diante de um povo santo de Deus. E o que o Senhor nos revela aqui é isto aqui: haverá descanso para a tua alma. Deus não está falando agora de recolhimento, de levar alguém, de tirar a sua vida, não, mas de um descanso da tua tribulação. Esta palavra traz nesta noite. Santo é o Senhor. Que esta terra que nós representamos aqui agora seja visitada pelo Espírito Santo de Deus. Se você crê nesse Espírito Santo de Deus, Ele te anuncia: haverá um tempo de paz dentro da tua alma. Glória ao nome do Senhor. Porque este Cristo que veio na figura da luz, Ele mesmo pregou dizendo: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberdes alguma coisa mortífera, mal nenhum lhes fará, e pondo a mão sobre os enfermos curarão. Crê nisso, irmão. Crê nas virtudes celestes, crê nos dons que Deus tem para derramar, como Deus deu a graça de pedir na primeira oração. E você crê que nós podemos, pela fé, anunciar, Deus revelando que o céu se abre dentro de uma igreja como esta, e a glória de Deus nos toma na terra. Aleluia! Ainda existe crente, ainda existe homens e mulheres que crê no dom de Deus, e crê na virtude do Espírito Santo, e crê na criação e acredita na palavra que nada é aleatório. Se nada é por acaso, diz o Senhor nesta palavra, Deus não nos trouxe aqui por acaso, mas para cumprir esta palavra. Abençoou Deus o dia 7º, e nós estamos na esperança desse dia. Uns guardam o dia 7º até hoje, crendo que Ele é o dia santificado, mas o nosso dia sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta são santificados, porque o nosso dia não é aqui, o nosso dia é na pátria que nos espera. Santo é o nome do Senhor. Se você chegou até aqui fraquinho, sim, mas crente, cheio de fraqueza, sim, mas crente, o Senhor te diz: tu estás selado para a vida eterna. As tuas fraquezas o Senhor aperfeiçoará, os teus erros o Senhor cuidará. Glória ao nome do Senhor. A juízo humano você não tem nada, mas a juízo da palavra diz o Senhor: e viu Deus que você é bom, porque o que Deus vê é o que está dentro do teu coração. Que bom é o momento em que o Senhor olha para nós agora e diz:
vão passar aqui na minha criação e ver o fruto do que eu fiz. Glória ao nome do Senhor. E Deus vai estar colhendo dentro desta igreja o seu fruto. Sabe como, irmão? Através do teu louvor, da glória que sai da tua boca, da linguagem que te toma, do Espírito que tocando em ti você manifesta. Glória ao nome santo do Senhor. Há tanto tempo você não manifesta línguas santas que o Senhor tem selado o teu coração. Porventura você deixou de crer nisso? Aquilo que um dia foi a libertação da tua alma? Repreendido seja esse espírito que está te atormentando. Santo é o nome de Jesus. Os irmãos vão crer que Deus pode agora, nos últimos minutos deste culto, transformar a vida de alguém e trazer para ele um selo do Espírito Santo, fazendo você sair desta igreja hoje dizendo: eu creio no poder da palavra. Santo é o nome de Jesus. Faltam 7 minutos para o horário regular de encerrar o culto. O Senhor criou tudo em 7 dias. Não pode fazer em 7 minutos o que a tua alma deseja? Haja paz, haja vida, haja luz. Santo nome de Jesus. E haja dom de Deus aqui dentro. Que a unção do Espírito do Senhor te tome agora. E você seja convertido um pouco mais ao terminar este santo culto. Senhor, eu vim buscar uma palavra, uma resposta, uma decisão. E o Senhor te diz: estas coisas que você veio buscar, se creres, estarão sendo cuidadas pelas minhas mãos. Está em boas mãos? Confia no Senhor. Deixa eu cuidar da tua alma agora. Ela precisa muito mais do que aquilo que você veio buscar. Deus seja louvado. Amém. Oremos a Deus. Amém. Eu creio no poder da palavra. Vive Deus e viva a nossa alma, né, irmãos? Que nós somos um povo que ainda cremos na palavra de Deus, cremos que esse Deus é maravilhoso, é o Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, é o Deus que revela. E nós cremos em revelação ainda, né? Irmãos, não faz mal que alguém venha aí falar da nossa fé, da nossa crença e venha falar que nós somos um povo que queremos adivinhações. Não, irmãos. Na congregação a letra a letra não é ali o foco para que Deus fale com a nossa alma. A letra é boa, o estudo é bom para administrar uma boa leitura, para administrar uma boa explicação, mas a hora da revelação, irmãos, as coisas da terra não têm significado nenhum. Por isso que nós, a graça, a obra de Deus cresce a cada dia. Por este motivo, nós vimos lá na frente a criancinha já no colégio de freira, em todos os cantos que a gente vê tem alguém da congregação, tem essas crianças, né, irmãos? Irmãos, e nós não podemos desanimar na presença de Deus. Uma palavra gloriosa, uma palavra que vai edificar a sua vida, irmã. A sua vida, irmão. Você agora que está tomando café, né, exatamente dando 8 horas da manhã, tomando o seu café e sentindo a presença deste Deus. Um aviso maravilhoso, irmãos, é gratificante servir a este Deus na terra, irmãos. Santo Deus. Vou deixar aí um vídeo para nossa querida irmandade, para nós sentir o gostinho, irmão. O que é que Deus, por que nós estamos servindo a Deus? O que é que nós sentimos ali dentro da casa do Senhor? Deus abençoe grandemente a você, irmã, a você, irmão, que está fraco, que está praticamente querendo desistir. Então, irmãos, imperfeito todos nós somos, melhor dizendo, né? Eu não sou melhor do que ninguém, também tenho as fraquezas, mas essa salvação que Deus tem preparado é para cada um de nós se salvar. E olha, que coisa maravilhosa, o servo de Deus fez uma comparação. Imagine o dia que nós estiver entrando no reino da glória de Deus,
como será, né, que os anjos vão se comportar. Né, irmãos? Nós vamos cantar aquele último hino que nunca foi cantado. É o hino da vitória. E todos nós, irmãos, estamos nesta corrida. Não faz mal que alguém tenta te tirar da fila. Volta de novo, que o seu lugar está garantido para a salvação de vida eterna. Nós temos que batalhar, que lutar. Sem luta não há vitória, né, irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Fiquem com Deus, queridos.